Senhora Presidente, senhoras e senhores parlamentares, a Operação Lava Jato, ela é importantíssima para esse país. Antes dessa operação, com raras exceções, só ia para a cadeia os mais pobres. Aqueles que não tinham dinheiro para pagar um advogado com influência nos tribunais, porque isso ocorre na justiça brasileira, é importante que se diga. Antes da Operação Lava Jato, com raras exceções, poderoso não ia para a cadeia, rico não ia para a cadeia, iam apenas os mais pobres. Essa operação precisa ser fortalecida e não enfraquecida. Se há erros e excessos, que punamos os erros e os excessos. Mas nunca enfraquecer uma operação que é importante para a sociedade brasileira. E é importante que todos aqueles que tenham envolvimento, que depois de apurado responsabilidade, até porque também não tem nada na vida pior do que uma injustiça, depois de apurado responsabilidade, que seja comprovada a culpa, todos aqueles que tiverem alguma responsabilidade em desvio de dinheiro público, independente de quem sejam, de que partido for e que posição ocupe, precisam ser punidos. Isso é o que vai contribuir para um país melhor. Esse país não pode ser o país da impunidade. Até porque corrupção existe em todas as partes do mundo. O que não pode ter é impunidade, é a pessoa cometer um ato ilícito e não ter uma punibilidade sobre ela no ponto futuro. Então essa operação é importante e ela precisa ser fortalecida. Se há erros e excessos, que punamos os erros e os excessos, mas nunca enfraquecer essa operação que é tão importante para a sociedade brasileira, para os cidadãos de bem desse país. Então é importante sim se defender a Operação Lava Jato, porque às vezes se parece que tem um grande acordão, e talvez até haja, até alguns tentam fazer isso, para tentar constranger essa importante operação para a sociedade brasileira. Todos aqueles que tiverem envolvimento precisam ser punidos. Não agredidos, porque eu não defendo o justiçamento. Nada justifica uma agressão, mas punidos de acordo com a legislação brasileira. Com relação à prisão em segunda instância, ela foi importante para o país. Foi uma jurisprudência decidida, é uma jurisprudência do próprio Supremo Tribunal Federal, decidida no ano de 2016. O que se via no país, antes dessa operação e antes disso, é pessoas que tinham cometido delitos e crimes há 20 anos e que ficavam postergando em recurso atrás de recurso. Então, essa prisão, em segunda instância, ela é importante, para que esse não seja o país da impunidade. E eu digo isso, não estou falando com respeito a A ou ao caso de A ou ao caso de B. Estou falando com relação a algo que foi uma decisão do próprio Supremo Tribunal Federal e que tem contribuído para reduzir um pouquinho a enorme impunidade que nós temos nesse país. E aí, é importante também, além de se defender a Operação Lava Jato, além de se defender a prisão em segunda instância, que eu faço aqui, se defender também o fim do foro privilegiado, o fim do foro por prerrogativa de função. Pouca gente acreditava que nós iríamos votar essa proposta de emenda à Constituição aqui no Senado.
mas por pressão minha e de alguns outros parlamentares, nós conseguimos que se votasse finalmente. Muita gente duvidava da sociedade, na sociedade, mas nós conseguimos que se votasse e que se aprovasse aqui no Senado Federal o fim do foro por prerrogativa de função, do foro privilegiado. Nós fizemos a nossa parte aqui. Infelizmente, a Câmara engavetou essa PEC e não votou essa PEC logo após, na outra casa aqui do Congresso Nacional. Mas nós votamos aqui. E é importante a sociedade pressionar pelo fim do foro privilegiado, do foro por prerrogativa de função. Os Estados Unidos não têm foro por prerrogativa de função para parlamentares. A Alemanha e a França também não têm foro por prerrogativa de função para parlamentares. A Inglaterra, a Argentina e o Chile não tem para ninguém. Nem para parlamentares, nem para ninguém. O foro por prerrogativa de função, o foro privilegiado como ele existe no Brasil, ele é tão somente um instrumento e fermento para a enorme impunidade que a gente tem nesse país. Então é importante sim se acabar com o foro por prerrogativa de função. Além de se defender a Operação Lava Jato, além de se defender a prisão em segunda instância, sem prejuízo que se façam outros recursos, mas defendendo a Operação Lava Jato e a prisão em segunda instância, também se defender o fim do foro por prerrogativa de função. E aí eu tenho que falar sobre o nosso Supremo Tribunal Federal, que alguns parlamentares ficam meio com receio, até porque, diferente da Suprema Corte norte-americana, que também tem os seus integrantes indicados pelo Poder Executivo, a Suprema Corte brasileira, o Supremo Tribunal Federal, diferente da Suprema Corte norte-americana, além de uma corte constitucional, ele é também tribunal penal. E ele julga parlamentares. E aí alguns parlamentares ficam com receio de falar. Mas independente do caso que tivesse sendo julgado, o que o Supremo fez na semana passada foi uma aberração sem tamanho. E o que ele fez? Simplesmente se parou de discutir e falou, não, nós vamos viajar. Aí nós temos agora, deu 7 horas da noite, nós vamos viajar e voltamos daqui a 15 dias para votar aqui. Eu queria ver se nós estivéssemos aqui no Senado Federal, tivéssemos tendo uma votação importante, e aí 7 horas da noite, não, para, que agora nós vamos viajar, temos aqui umas passagens marcadas, e voltamos daqui a 15 dias. Isso não é coisa séria, né? Não é coisa séria do Supremo Tribunal Federal. Fora a... E eu digo isso sem nenhum medo, entendeu? Não tenho nenhum medo de falar, não. O que é verdade precisa ser dita. Também não dá para entender, o ministro tem uma atividade ali como ministro importante para o país, e ele tem outra atividade privada, cuida de um instituto, cuida de não sei o quê, e acaba que deixa aquela função em segundo plano. Ah, mas na votação dia tal só vão comparecer 9 ministros. Não tenho como concordar com isso, não posso aceitar isso, e não tenho nenhum medo de falar isso aqui. Isso não é coisa de país sério. Como também já falei aqui sobre essa coisa do auxílio moradia para os juízes. Eu critico as regalias e os privilégios dos 3 poderes, porque os 3 têm regalias e privilégios. Agora, se os juízes, se os ministros são contra, abre mão, é simples. Quem quer faz. Quem quer não diz que é contra, mas que recebe porque é direito, tem direito. Eu aqui nessa casa, no meu primeiro dia como senador,
Eu abri mão dos salários extras que os senadores ainda recebem, abri mão de toda a verba indenizatória, de toda a cota para o exercício da atividade parlamentar, reduzi o número de assessores no meu gabinete. Cada senador tem direito a 55 assessores comissionados, eu tenho apenas 9 no meu gabinete. Reduzi a verba para o pagamento de assessores também. A minha é menos da metade do que um senador tem direito. Abri mão do carro oficial, abri mão da aposentadoria especial de parlamentar, fiz a opção formal por continuar contribuindo para o INSS e não tenho outra aposentadoria. Só vou ter direito ao INSS na minha vida. Abri mão do plano de saúde vitalício dos senadores. E tudo em caráter irrevogável, nem que eu queira eu posso voltar atrás. Só com esses cortes no meu gabinete, a economia direta que o meu mandato faz aos cofres públicos é de 16 milhões e 700 mil reais. Então, quem quer, faz. Quem quer não fica dizendo que é contra, mas que tem direito. E com toda sinceridade, é uma vergonha para a magistratura ficar brigando e até abrindo a possibilidade de fazer greve para receber auxílio moradia. E eu também tenho que dizer isso aqui. E voltando com relação ao Supremo Tribunal Federal, também esse modelo de indicação dos ministros, aliás, não só do Supremo Tribunal Federal, mas de todos os tribunais superiores, precisa mudar também. Que modelo doido é esse que a gente tem no Brasil, onde o ministro ele é indicado por um governo, por um governante, e depois ele vai julgar o próprio governante ou o próprio governo? No Tribunal de Contas, então, uma piada. O governo indica o ministro do TCU, que vai julgar o quê? As contas do próprio governo. Se tiver alguém que acha esse modelo um modelo justo, eu quero ouvir o argumento. Isso não é coisa de país sério. Aí a indicação para ministro do Supremo ela é feita pelo presidente da República, a pessoa já fica ali com uma relação com o presidente. Aí depois, sabatinada pelo Senado, fica com uma relação com alguns senadores. Não é isso que melhor preserva o interesse da sociedade, o interesse público. Não dá para continuar esse método de indicação de ministro do Supremo Tribunal Federal, de ministro de Tribunal Superior. Eu apresentei aqui nessa casa a proposta de emenda à Constituição 52 de 2015, que institui concurso público para ministro dos tribunais superiores e que acaba com a vitaliciedade também, instituindo um mandato de 5 anos, para que aquilo seja um serviço temporário à sociedade e não uma profissão, inclusive para dar chance a outras pessoas. Por que não pode dar chance a outras pessoas também? Então, esse método de indicação política para os tribunais superiores não é o que melhor preserva o interesse público, não é o que vai fazer que nós tenhamos uma justiça como a gente sonha nesse país, uma justiça célere e realmente independente, que é o que a sociedade precisa do seu poder judiciário. Essa é a minha opinião, não tenho nenhum medo de falar aqui. Luto contra as regalias dos 3 poderes, não é de um só não. O Poder Executivo está cheio de cargos comissionados em excesso. Enquanto a França possui 4.800 e os Estados Unidos inteiro possuem 8.000, no Brasil nós temos 25.000 só na administração direta. Carros oficiais a rodo, mordomias a rodo, jatinho da FAB todo final de semana voando nos céus desse país para levar os ministros para passar os finais de semana nos seus estados de origem, com dinheiro do contribuinte brasileiro. Então existem mordomias nos 3 poderes e elas precisam ser combatidas nos 3 poderes, aqui no Legislativo, no Executivo e no Judiciário também. Então, é isso que eu tinha a dizer. A Operação Lava Jato precisa ser fortalecida.
é uma operação importante para as pessoas honestas desse país, e nós temos que combater essas regalias, esses privilégios que os três poderes têm e que o contribuinte brasileiro não merece e não precisa pagar e não deveria pagar por eles.